placar menor do que 3-0, não, para a gente ter uma ideia do tamanho da confiança do torcedor. E aí, durante a partida, o segundo tempo, praticamente, o São Paulo dominou todo o jogo. No primeiro tempo também o São Paulo foi muito melhor, teve mais volume de jogo. Vocês falavam aí no estúdio, e no segundo tempo, até por falhas do Corinthians, né? No primeiro gol, por exemplo, o Fagner dominou mal a bola, cedeu um escanteio, o Anderson Martins marcou o gol. Depois, aí só deu o Reinaldo. Daí em diante, o Reinaldo chamou a responsabilidade, marcou um belo gol também na sequência, e a vitória do São Paulo é muito comemorada pelo torcedor são paulino. Dá para perceber que o torcedor está comprando essa ideia do Campeonato Brasileiro. E vale lembrar, né, que o Flamengo é o líder, tem feito realmente um ótimo campeonato, mas tem aí outras competições, né, na sequência. Logo mais aí tem Copa do Brasil e Libertadores da América, enfim. Eu estou aqui na sala de coletiva, daqui a pouquinho o técnico Osmar Loz e também o Diego Aguirre vem falar por aqui, né, que no Morumbi é apenas uma sala, então eles vão se revezar. A hora daqui a pouco chega um. O Jackson Pinheiro está lá na zona mista, daqui a pouquinho também os jogadores, os personagens desse jogo, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, vão passar por ali, claro. A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui do Morumbi, dessa brilhante, ótima vitória do São Paulo por 3-1. Volto com vocês, Karine e Vinique. Obrigado, Fábio Salomão. Já está aparecendo ali na telinha Jackson Pinheiro. Boa noite, Jackson. Outras informações do Clássico. Bem-vindo ao Central Fox, amigo. Legal, Vinique. Ótima noite para você, os amigos ligados no Central Fox. Estamos numa zona mista que promete muito hoje aqui no Morumbi. Éder Militão provavelmente fez o último jogo dele, está a caminho do Porto, deve falar com a imprensa daqui a pouquinho. Ele que venceu junto com o São Paulo o Corinthians por 3-1 no Morumbi. Rodriguinho foi vendido para o Pirâmides do Egito, time do técnico Alberto Valentim, e também provavelmente, né, vai falar com a imprensa aqui na zona mista. Todo mundo aguardando esses personagens, evidentemente o Reinaldo, o rei, que sobrou aqui no Morumbi, marcou 2 gols. O Corinthians muito nervoso, 7 cartões amarelos, perdeu René Júnior, Pedro Henrique saíram contundidos, preocupam, esses jogadores serão melhores avaliados durante a semana. Fato é que o Corinthians não fez uma boa partida, muito nervoso, e o São Paulo segue na perseguição do líder, o Flamengo, a 1 pontinho. O São Paulo que vence a 8ª partida no Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre segue invicto aqui no Morumbi, agora são 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates. São Paulo vivendo um ótimo momento. Daqui a pouquinho a movimentação aqui na zona mista, repito, hein, promete e promete muito. Até daqui a pouquinho, pessoal. Tá certo, então, Jackson Pinheiro. Depois a gente volta para o estádio do Morumbi. Agora, depois desses 2 jogos que abriram a rodada do campeonato, vamos dar uma olhadinha como é que ficou a classificação. Tá lá na tela para você. O Flamengo então permanece com 30 pontos na liderança, só que o São Paulo tá na cola, conseguiu essa vitória importante, continua com 1 ponto a menos somente do líder, com 29. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 23, e para fechar esse G4, Grêmio com 23 pontos também em 4º lugar. Na sequência está o Internacional em 5º com 23, Cruzeiro em 6º com 21, fechando o famoso G6. Na sequência, Palmeiras em 7º, 8º Corinthians. Inclusive, o Corinthians em 19 partidas tem apenas 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Continuando ali, o Sport em 9º com 19. E aí, para fechar essa parte da tabela, em 10º, o Botafogo com 17 pontos, que não venceu o Clássico neste fim de semana. Na segunda página a gente vê o Vasco em 11º com 16 pontos, o Fluminense é o 12º com 15, o Vitória aparece aí na 13ª colocação também com 15, toda uma turma ali com 15, Fluminense, Vitória, Chapecoense. Aí o Santos tem 14, assim como o América Mineiro, e os dois estão com 1 ponto só acima da zona de rebaixamento. Hoje estão no Z4, o Bahia com 13 pontos, o Furacão, o Atlético Paranaense com 10, Paraná também com 10, e o Ceará é o lanterna com apenas 8 pontos.